No período medieval, o poder político estava fragmentado entre os senhores feudais. Isso facilitou a ampliação da influência da Igreja Católica, que conseguiu consolidar seu poder na Europa. Graças a vários motivos, a Igreja se tornou uma forte e influente instituição. Por um lado, a mensagem cristã de esperança e salvação era pregada em um mundo propício, em que a população vivia sob ameaças de invasões de outros povos, além de problemas como fome e doenças. Isso aumentou o número de fiéis do catolicismo, que se expandiu inclusive entre povos de origem germânica. Além do crescente número de adeptos, houve alianças com muitos nobres, o que possibilitou o enriquecimento da igreja, uma vez que as pessoas pagavam a taxa periódica aos membros do clero. A igreja também recebia doações da nobreza, tornando-se naquela época uma importante detentora de terras. O enriquecimento da igreja fez alguns religiosos se afastarem dos princípios do cristianismo para desfrutarem de uma vida de ostentação e riqueza. Em oposição a essa situação, alguns grupos religiosos formaram as ordens monásticas, conjunto de clérigos que buscavam uma vida simples, privando-se do luxo. Cada uma dessas ordens se organizava de forma diferente, porém a maioria delas vivia sob os princípios da simplicidade e auxiliava as populações mais pobres. A cidade de Jerusalém era importante para os cristãos porque teria sido o local onde Jesus viveu. Em razão disso, a cidade ficou conhecida como Terra Santa e atraía muitos cristãos em peregrinações religiosas por ser considerada sagrada. Porém, no século XI, a cidade foi ocupada pelos muçulmanos, o que acabou dificultando a livre circulação dos cristãos. A fim de justificar suas ações como a retomada da Terra Santa, o Papa Urbano II convocou os fiéis em expedições militares ao Oriente Médio, que ficaram conhecidas como cruzadas. Essas expedições, entretanto, também eram motivadas pela luta contra os muçulmanos. Naquela época, a Europa vivia um período de aumento populacional e consequente falta de oportunidades de trabalho. A empreitada das cruzadas representou uma forma de ocupar essa população excedente. Para os membros da nobreza, que não eram proprietários de terras, as cruzadas significaram uma oportunidade para buscarem riquezas. Entre os nobres, apenas os filhos primogênitos recebiam heranças, os demais ficavam sem direito aos lotes de terras. As expedições também possibilitavam as trocas comerciais e a ampliação do contato entre o Oriente e o Ocidente. Ao longo dos anos, algumas transformações marcaram a região europeia no período medieval, principalmente com a estabilização que se instaurou após a incorporação dos povos germânicos. O fim das migrações e das invasões germânicas também favoreceu uma época que viram alterações no modo de produção agrícola. A técnica de rotação trienal de culturas, em que os terrenos eram divididos em duas partes cultiváveis e uma de repouso, passando por rotações anuais, permitiu o melhor aproveitamento das terras e o aumento da oferta de alimentos. Outras atribuíram para as melhorias na agricultura. O arado romano foi substituído pela charrua, arado com lâmina de metal que penetrava mais profundamente o solo. O cavalo também passou a ser usado para puxar o arado, o que aumentou a agilidade e a produtividade nos campos. Ainda ampliou-se o uso dos moinhos movidos à água ou pelo vento. Essas inovações tanto possibilitaram o aumento da produção de alimentos, quanto promoveram melhorias na qualidade de vida da população na Idade Média. As transformações que ocorreram a partir do século XI não atingiram apenas o meio rural. Com o aumento populacional e com as cruzadas, as trocas comerciais e a produção artesanal se ampliaram, o que contribuiu para aumentar a circulação nas cidades. O clima de estabilidade, recuperado após o fim das invasões germânicas, também foi fundamental para que as cidades crescessem. O trabalho artesanal naquela época, em grande parte, passou a ser organizado pelas corporações de ofício. Essas associações de trabalhadores reuniam artesãos que partilhavam as mesmas profissões, como ferreiros, tecelões e carpinteiros. As corporações de ofício tinham como objetivo defender os interesses dos artesãos em relação aos preços e aos padrões de qualidade dos produtos.
Essas organizações também tinham uma participação ativa na comunidade local, como auxiliar na construção de capelas e escolas. O crescimento do comércio possibilitou que um novo grupo social surgisse, os comerciantes que acumulavam riquezas, também conhecidos como burgueses. Com o tempo, esse grupo social foi se tornando cada vez mais importante, sobretudo com a ampliação das cidades, que foram adquirindo certa independência em relação aos poderes dos senhores feudais. No auge do feudalismo, em que a maioria da população europeia vivia nos feudos, o comércio passava por um período de declínio. Porém, com as diversas transformações que atingiram a sociedade europeia, as trocas comerciais cresceram bastante. O comércio se desenvolvia principalmente nas regiões em locais de encontro ao longo das rotas comerciais. As feiras possibilitavam a reunião de comerciantes de diversas regiões que traziam mercadorias variadas. Contudo, um problema afetava as trocas comerciais: a grande diversidade de moedas existentes naquela época. Assim, para facilitar transações que envolviam moedas diferentes, surgiu o grupo dos cambistas. Essas pessoas eram responsáveis por organizar as trocas comerciais e as negociações, verificando os valores das diversas moedas que regiam a economia naquele período. Ao longo dos anos, as trocas comerciais foram se tornando mais complexas e os cambistas tornaram-se banqueiros, fazendo também empréstimos e depósitos. Com isso, eles lucravam com a cobrança de juros e passaram a acumular riquezas. A Igreja Católica, por sua vez, condenava a prática da cobrança de juros, pois, de acordo com os princípios religiosos, os juros representavam o lucro da venda do tempo, ou seja, um aspecto que pertence ao controle divino e não de um produto comum.